dia. Com grande alegria que estamos retornando, podendo celebrar o culto de adoração ao nosso Deus. Uma alegria ver todos reunidos aqui. O pessoal estava meio preocupado, não, mas na hora que voltar, vai voltar devagarzinho, vai aparecer 5, 6 pessoas. Então fica a casa cheia, né? Casa cheia. Que bom também receber visitantes. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que vocês possam voltar mais vezes, estejam bem à vontade no nosso meio. Bom vê-los novamente. Faz 8 meses, você estava contando? 8 meses. E eu estava pensando, não, vou continuar a série, então, mas não dá para continuar a série, ninguém lembra mais nada. Mas vou continuar a série, mas vou precisar fazer um resumo aqui. Então hoje aquela pregação que eu costumo fazer, mais pontuada, com esboço, separando e tal, não que não vai ter, só que vai ser mais simplificada, por conta do tempo que eu vou ter que gastar aqui, recapitulando algumas coisas. Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Vou pedir para o Maramarque orar. Por favor, Maramarque. Pai eterno, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui. Obrigado pela presença do Senhor em nosso meio. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito haja livremente nossas mentes e corações voltados para a Tua palavra, para a exposição que o Gabriel vai fazer. Que nós saiamos daqui impactados, diferentes da forma como entramos. Porque essa é a razão de nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio durante esse tempo em que nós não pudemos nos reunir. Certamente, o Senhor tem um propósito para tudo isso também. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos lembram a série que nós estávamos seguindo? Alguém lembra? Alguns falam Davi? Mais alguém Davi? Todo mundo lembra? Era Davi? A vida de Davi. Começamos uma série em 1 Samuel tratando características, estudando o perfil daquele que seria o sucessor, né? E essa série a gente buscou responder na primeira pregação qual o perfil do sucessor. E quando a gente usa essa palavra sucessor, o que é sucessor? Quem sucede está sucedendo alguma coisa, está dando continuidade. Continuidade é quê? Vamos lembrar só um pouquinho do contexto para a gente estar na mesma página enquanto a gente continua com a série. Nós tínhamos um profeta chamado Samuel, que estava dirigindo a nação. E essa nação ela veio de 300 anos, da época dos juízes. Geralmente quando a gente estuda panorama bíblico, a gente fala dos juízes no sentido, o ciclo de falhas, o povo se voltava a Deus, Deus livrava eles estavam em comunhão, mas depois eles começavam a buscar os falsos deuses dos vizinhos que estavam à sua volta, e Deus trazia castigo, e lá estavam eles de novo, em disciplina, aprisionados, oprimidos, e Deus vinha, levantava um juiz, e o juiz livrava, e ficava nesse ciclo, e ficava 300 anos disso, marcado por uma deterioração espiritual, moral e político. Só que o povo cansou, o povo ficou, olha, nós queremos um rei como as nações vizinhas, esse negócio, tem um profeta que fala por Deus, Deus está reinando, mas através do profeta ele tem que falar e depois levanta juiz. Não, queremos como as outras nações, queremos um rei. E começou essa transição para a monarquia. A transição se iniciou por um motivo natural. Samuel começou a ficar de idade, já não tinha tanto vigor, e naturalmente precisava alguém no seu lugar. E o que nós aprendemos? Vimos que os filhos de Samuel não se encaixavam. Quem que vai suceder? Vimos que o povo buscou um perfil campeão, Saul.
Olhamos em Deuteronômio 17, falando quais eram os requisitos para um rei, caso algum dia fosse ter um rei. Falava que tinha que ser israelita conforme a lei, não ter muitas mulheres, cavalos, prata e ouro. E ele se encaixava nesse perfil, de boa aparência, uma pessoa nobre, de família boa. Esse daqui se destaca, ele é o nosso rei. Mas vimos que Deus reprovou esse perfil e aprendemos algumas coisas com essa reprovação. Se esse não é o perfil que Deus está escolhendo para suceder, também não podemos ser assim. Mas qual é o perfil do sucessor? Quem é esse? Nós vimos que em Saul faltava algo fundamental: obediência. Ele desobedeceu um mandamento muito claro. Ele desobedeceu com o objetivo: buscar a sua própria glória. Não somente buscar a sua própria glória, mas zelando pela sua reputação. Quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, mas eu entendi errado, eu achei que podia e tal. Quis dar uma desculpinha para não ficar tão feio. Não foi bem assim. Eu estava fazendo com uma boa intenção, não distou, não. Zelando pela sua própria reputação. Mas começamos a aprender após isso o perfil que Deus escolheu. Em uma das pregações nós dissemos assim: Deus em sua soberania não escolheu simplesmente Davi como rei. Eu escolho Davi, venha cá, você vai ser rei, senta no trono. Não foi assim. Mas primeiramente escolheu Davi como homem segundo o seu coração, separando Davi como servo para moldá-lo e finalmente coroá-lo como rei. Primeiro ele separa Davi. Você é um homem segundo o meu coração. Você é um servo fiel, humilde, e ainda precisa ser moldado para quando estiver pronto eu te colocar como rei de Israel. E a pergunta que a gente veio traçando foi: o que Deus viu em Davi? Se queremos aprender com Davi, por que isso é muito importante? A Bíblia pelo menos se faz muito importante essa figura. Mais de 66 capítulos tratados sobre a vida de Davi. É uma ênfase muito grande no personagem. Ele tem algo para me ensinar e para te ensinar. O que Deus viu em Davi? O que ele busca num servo? O que ele busca numa pessoa que está para representá-lo? Davi ele iria suceder um profeta, liderar uma nação, representar Deus diante dessa nação. E não podemos esquecer que a nossa figura aqui na terra é representar Deus em tudo que fazemos. O perfil de Davi tem que ser o nosso também. Temos que almejar esse perfil. Deus viu em Davi um servo fiel, humilde, que foi aprovado em algumas áreas. Nós vimos isso também. Foi aprovado na solicitude, na monotonia, anonimato, na realidade que se encontrava. Lá quando ele estava sozinho, pastoreando, desprezado, quando ninguém o conhecia. E foi aprovado também quando ele teve a chance de se promover. Apesar da chance que ele tinha, ele ficou no anonimato, permaneceu humilde, não se aproveitou disso. Davi não se aproveitou do evento de ser ungido pelo profeta Samuel para se vangloriar, crescer na vida, causar boa impressão. Permaneceu humilde e aguardou o tempo de Deus. Teve paciência. Em uma das pregações também colocamos: nós nunca seremos mulheres ou homens de Deus se nossa filosofia for causar a boa impressão.
Se a sua filosofia de vida é causar boa impressão para os outros, você não vai ser uma pessoa que vai encaixar no perfil que Deus busca. Aprendemos que Davi era alguém que não somente aprendeu a esperar em Deus, mas aprendeu a se deixar moldar. Ao contrário de Saul, que quando era repreendido, não foi bem assim, eu achei que era. Deus, pequei contra ti somente. Ele se deixava moldar. Aprendemos que nesse moldar Davi não era preguiçoso, ele não sucumbia ao medo, não dava desculpas. Ele era extremamente responsável com seus afazeres, com as suas responsabilidades. Você vai tomar conta das ovelhas? É isso que você tem para fazer? Não importa a situação, ele estava cuidando. Ele luta com as armas que Deus o capacitou durante a vida dele. E não aquelas armas que todo mundo espera. Aprendemos isso com Davi também. Queriam colocar na luta contra Golias uma armadura, espada que ele mal conseguia carregar. Olha, eu nunca usei isso, eu não consigo lidar com isso, eu estou acostumado com uma funda, com o meu cajado, eu estou acostumado, se é isso que Deus me treinou, é isso que eu vou usar. Também vimos que Davi não distorce ou infla a sua identidade para conseguir aquilo que ele quer, mas se apresenta sinceramente quem ele é em Deus e se apresenta com confiança, confiantemente, crendo que Deus pode fazer através dele. Lembrando o que Deus já fez e confiando naquilo que Deus já preparou. Por último, aprendemos que essa confiança em Deus proporcionou a Davi lealdade. Todo esse decorrer, a gente chegou até o início da amizade com Jonatas. Uma amizade de lealdade. Não somente lealdade nas amizades, mas aprendemos também que essa confiança em Deus proporcionou êxito na vida de Davi. Ele era uma pessoa que fazia as coisas com resultado. Não fazia coisa de qualquer jeito. Tem que fazer tal coisa. Tá, eu faço. Faz de qualquer jeito só para falar que está feito. E Davi não. Fazia com êxito, cumpria o que lhe era concedido. Até o momento, podemos sintetizar o perfil de Davi, descrito em: ele era um servo, ele tinha fidelidade, humildade, lealdade, paciência, mansidão, zelo, tinha responsabilidade, sinceridade, piedade e habilidade, êxito. Esse é o perfil que a gente traçou até o momento de Davi. Como está o meu e o seu perfil? Olha, estamos sendo servos? Primeira coisa, o que você serve? Estamos sendo fiéis, humildes, leais, pacientes, mansos. Quando eu falo manso aqui, não é mansinho, não, manso é se deixar ser moldado. Essa é a ideia da palavra mansidão. Está errado? Não, eu preciso mudar. Aceita a admoestação. Mansidão. Zelo. Como está a sua responsabilidade no trabalho? Nos seus afazeres? Em casa? A gente precisa melhorar. Eu nem vou falar se eu lavo a louça ou não, senão já vou olhar nem vou olhar para cá. Precisa melhorar, né, amor? Precisa. Irresponsável com os afazeres de casa. Estamos sendo sinceros? Estamos nos apresentando com sinceridade? Quando você tem uma chance, eu não sei quantos estão procurando um emprego ou tem uma oportunidade de negócio, como você apresenta
a sua empresa? Não, minha empresa ela é assim. Realmente a sua empresa é desse jeito? Como você apresenta o seu currículo? Realmente você tem essas habilidades? Ou você está com medo de recusa? Piedade, temor a Deus, habilidade. Vou fazer tudo com o meu melhor. Faça o melhor. Fazendo para Deus, para a glória de Deus. Como estamos fazendo nossas coisas? E hoje a história continua. Abram em 1 Samuel. Na verdade, coloca o dedo em 1 Samuel capítulo 18, mas a gente vai ver um textinho antes desse, tá? Mas se quiser já deixar o dedo em 1 Samuel capítulo 18. E depois abram em Tiago capítulo 3. A história continua, nós paramos no capítulo 18, no início da amizade de Jonatas. Traçamos algumas coisas nessa última pregação. E aqui vai continuar com o contraste do perfil de Davi, contrastando com o perfil de Saul. Saul ainda rei, vendo a ascensão de Davi, ficando conhecido, ficando amigo com seu filho. E hoje vamos extrair algumas lições do perfil rejeitado de Saul. E também algumas lições de como Davi reagiu, mas a reação de Davi eu vou deixar mais especificamente para a próxima pregação. Tem muita coisa aqui que a gente pode trabalhar de Saul, e senão fica carregado por uma pregação só. Então vamos trabalhar e focar mais na vida de Saul nesse momento, para aprender o que não se deve fazer, tá? Então Saul é um mau exemplo, tá? Não vão entender errado. Mas abre em Tiago capítulo 3, versos 13 ao 18. E o tema dessa noite... Estou acostumado com a noite aí. Apaga isso na gravação. O tema dessa manhã: que tipo de sabedoria há entre nós? Que tipo de sabedoria? Celestial ou terrena? 13 ao 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre para o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu quero usar esse texto como captação, como chave, reflexão. Que tipo de sabedoria há entre nós? Celestial ou terrena? Vamos olhar para o mundo atual. Como que está aí fora? Tudo em paz? Puro, pacífico, amável? Como está a sua rede social? Pacífica, amável ou só contenda? Ah, porque fulano, porque ciclano, não, porque a direita, porque a esquerda, porque fulano. Só contenda, confusão, caos. Amargura das pessoas que não pensam na coletividade, ambição egoísta, cada um buscando seu próprio prazer. Inveja das pessoas que lograram êxito, muitas vezes usam um êxito falso. A pessoa vai lá e posta no Instagram lá: nossa, você viu onde fulano está? Cresceu na vida, hein? Na verdade é tudo falso, aquele perfil é falso, não tem nada daquilo. Mas a pessoa sente inveja até do falso.
raiva daqueles que geram caos. Nossa, viu aquele, o cara fez tal coisa, então não sei o que, você viu aquela notícia, não sei o que, raiva, que mundo. Temos raiva, ira, amargura. Pessoas dizendo que estão lutando contra o fundamentalismo, lutando pelo direito individual da liberdade. Não, a gente está lutando pela liberdade de expressão. Esse grupo aqui pode. Em nome desse grupo faz um caos. Partidos políticos buscando poderes e riquezas em vez de lutar pela necessidade do povo. Manipulações em massa para gerar riquezas para uns e caos para milhares. Será que o que vemos nos dias atuais realmente estão sendo obras humildes, puras, sinceras, pacíficas, amáveis, imparciais, cheias de misericórdia, como no texto de Tiago que acabamos de ler? Será que esse cenário está sendo isso? De jeito nenhum. Não está. Como estamos lidando com o contexto dessa atual sociedade? Como estamos lidando com isso? A que ponto chegamos? E eu quero olhar para essa história de Davi, em 1 Samuel 18, para podermos analisar e extrair algumas lições do que essa ambição, essa amargura, essa inveja, ela causa na vida da pessoa, na vida daqueles que estão à volta dessa pessoa. E na próxima pregação eu quero trabalhar um pouquinho mais com a ideia de como lidar com esse tipo de situação. Olha um pouquinho mais para o contexto desse capítulo 18. Aqui, antes de fazermos a leitura, que nós fizemos, se eu não me engano, até o versículo 6, a última pregação. Mas aqui nós temos um rei, Saul, reprovado por Deus, porém que chegou ao poder de uma maneira aclamada por todos. Ah, não, porque esse é o rei, esse é o perfil, esse se destaca, esse vai sim liderar Israel. Mas era reprovado por Deus. Estamos com esse rei aqui, um rei que buscou a aprovação do povo em vez da aprovação de Deus, um rei que buscou a sua própria glória, desobedecendo a Deus, zelando pela sua própria reputação em vez de obedecer a Deus. Um rei que não cumpriu essa ordem clara para poupar riquezas, para ganhar glórias pessoais. Um reino que poderíamos falar de corrupção, que estava tendo esquemas. A partir desse momento começou a ter esquemas, estratégias, manipulações. Parece atual, né? Quando a gente fala, um rei aclamado, mas tinha alguma rejeição. Estamos falando em reprovação, riqueza, corrupção, estratégia, manipulação. Ah, está falando do governo atual. Não, estamos falando da história. E nesse contexto específico, até esse momento, o que já tinha acontecido? Davi matou Golias. Ninguém se pôs na coragem de ir até lá, e Davi foi e fez. No nome do Senhor dos Exércitos, ele derrotou o gigante. E ali, logo depois, ele fez uma amizade com o filho de Saul, Jonatas. Uma amizade tão forte, uma lealdade. Olha o versículo 4 do capítulo 18, só para entender um pouquinho o contexto mais profundamente. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Eu não sei quantos lembram das escrituras, mas por causa de uma túnica deu muita confusão já. Ah, porque a túnica dele é mais bonita.
Aqui começou a dar confusão também. Está dando a túnica, mas essa túnica é tua. Eu não sei quantos sabem do contexto, mas a única força militar na época que tinha tecnologia, ó que tecnologia para a época, hein? Ferro. Ó, ferro a gente vê em tudo quanto é canto agora. Mas a única força militar que tinha o poder de manusear ferro e espada eram os filisteus. Eram pouquíssimos os homens de Israel que tinham uma espada, que tinham uma arma de ferro. E o que Jonatas faz? Dá sua espada, sua túnica, seu arco, seu cinturão. Forma de lealdade. Com certeza isso foi um sinal negativo aos olhos do rei Saul. Jonatas, você é o sucessor, você que tem que continuar com o reino, você está entregando tudo na mão dele, a sua principal arma. E até esse ponto também, Davi conquistou a simpatia do povo. Olha o versículo 7. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado, diz o versículo 8, com esse refrão, aborrecido. Davi tinha bom êxito em tudo o que fazia, versículo 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado. Depois olha o versículo 14. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Então até o momento nós temos aqui Davi matando um gigante, Davi fazendo amizade e ganhando coisas que demonstram uma aliança que não vai perdurar o seu trono. O trono vai ser passado para outro, porque só lhe faltava o reino. Tinha simpatia do povo, bom êxito, e aí surge nesse contexto a inveja. Inveja, palavra pequenininha. Não, aquela pessoa é invejosa, isso é muito sério. Aquela pessoa tem uma inveja mortal, é muito sério. Versículo 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Inveja. Aqui surge o problema. Aqui é a raiz de todo o decorrer da história que nós vamos seguir acompanhando na vida de Davi. Um coração invejoso que não vê nada além de si mesmo. Tudo é contra ele, por causa dele e para ele. Alguns teólogos estudiosos analisam aqui o comportamento de Saul e chegaram a falar em esquizofrenia, paranoia. Essa é a palavra mais comum utilizada. Paranoia, ele ficou paranoico. Davi está tocando a harpa, fez uma nota lá no contratempo. Isso foi para me pegar. Que ousado, fez essa nota fora do tempo. Tudo era contra ele. Não, só falta, estão cantando lá fora, só falta isso para conquistar o reino. Ele está tendo isso, Deus está com ele, porque Deus vai conquistar. Não, é contra mim, tudo é contra ele. Paranoia. Essa paranoia se vê claramente algumas vezes quando fala que ele ficava com medo. Versículo 12, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Medo, paranoia. E aí começa a inveja. E essa inveja, essa raiz, é como um câncer. O que ela causa na minha, na sua vida, se a gente der asas para isso? Pode chegar a um nível de paranoia. Olha só, onde há inveja, primeira ressalva que eu quero dizer com a inveja,
Onde há inveja, há falta de domínio próprio. Vamos aprender um pouquinho com a inveja. Se você quer alimentar a inveja, se você alimentar a inveja, haverá falta de domínio próprio. Versículos 10 e 11. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Falta de domínio próprio. A inveja se apoderou de tal maneira em Saul que não tinha domínio próprio, não controlava o seu próprio ser. Não controlou aquela ira com vontade de matar a pessoa. Ele mesmo tentou 2 vezes contra Davi. O rancor, o ódio, a inveja era tamanha que ele tentou matar. Você já sentiu raiva? Você respirou fundo, contou até 10. Não vou fazer nada. Agora, você já sentiu raiva a tal ponto que você chegou a tentar enfiar uma lança 2 vezes na pessoa? Isso é falta de domínio próprio, gerado pela inveja. Outra coisa que temos que ter cuidado se ficarmos nutrindo a inveja. Onde a inveja, há más intenções maquiadas de boas ações. Boas intenções. Más intenções maquiadas. Olha o versículo 17. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixe isso para os filisteus. Eu já tentei uma vez, se desviou, Deus está com ele, mas não vou tentar mais nada, eu pessoalmente. Vamos deixar que os filisteus tomem conta disso. Davi, está aqui minha filha, só luta as batalhas. Má intenção por trás, maquiada de boa intenção. Olha, minha filha, leva. Verso 21, de novo. Não deu certo com a filha mais velha. Verso 20, Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele, para que sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Olha o versículo 25. Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Davi, minha filha, ela gosta de você. Não, mas eu só quero isso, vai lá. Má intenção. Onde há inveja, há uma má intenção maquiada de boa intenção. Cuidado com o que você não está nutrindo. Terceiro ponto que levantamos aqui: onde há inveja, há indiferença com o próximo. A indiferença com o próximo. Volta para o versículo 17. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, eu a darei em casamento a você, apenas siga-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Não o matarei, deixo isso com os filisteus. E depois ele repete aqui, mas a ideia aqui que eu estou querendo extrair é: será que tinha realmente a necessidade de guerra? Era só Davi que estava indo nas batalhas? Quantas pessoas não estavam morrendo por causa dessa manipulação? Vai lá, Davi, luta com eles. Não era simplesmente Davi vai sozinho e... Não era uma missão suicida. Era: vem todo mundo aqui, alinha o exército,
Hoje está marcada a batalha e vocês vão contra os filisteus. Agora ele vai na linha de frente e vai... Davi não morreu, mas com certeza morreu alguém. Indiferença. Só para tentar chegar ao êxito. Interessante que Davi usa da mesma estratégia mais tarde, né? Como que é o nome da mulher de Urias? Não, Batseba, mas o marido. Urias. Vamos chegar lá. Criava guerra apenas para os seus propósitos. E não só isso, mas esse daqui eu acho que é o mais pesado. Ele não se importava com o sentimento da sua própria filha. Ah, minha filha gosta de Davi. Ele não se importava que se ele chegasse no êxito dele, sua filha ia ficar viúva. Ah, minha filha ama Davi, gosta de Davi. Ah, casa, desenvolve. Ah, Davi morreu. Oh, minha filha, coitadinha. Não se importa. Não se importava que ela ficaria viúva. Onde a inveja é a indiferença com o próximo. E quarto e último, onde a inveja, há uma confusão prolongada. Olha o versículo 29. Versículo 28 e 29. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Alimentou tanto a inveja, tinha tanta ambição pelo poder, de permanecer no poder, que isso corroeu, lhe tornou paranoico, para o resto de uma vida inteira. E olhamos para o texto de Tiago e falamos que essa sabedoria, esse tipo de sabedoria terrena, que tem inveja e ambição egoísta, ela não vem do alto, ela é demoníaca. Não se deixe corroer por esse sentimento. Que tipo de sabedoria há entre nós? Eu volto à pergunta. Que tipo de sabedoria há entre nós? Eu diria que podemos ter ambas. Olhando aqui, Deus usou, Deus permitiu o piedoso sofrer, mesmo que injustamente ou sem culpa. Se analisarmos, foi durante uns 12 anos aproximadamente que Davi ficou fugindo de Saul. 12 anos Deus permitindo o impiedoso afrontando a vida de Davi. Mas Deus também pode causar as piores das intenções dos impiedosos para fortalecer os piedosos. Deus pode levantar pessoas para ajudar na causa dos piedosos. No contexto, a gente vai olhar nas outras pregações. A amizade de Jonatas. Jonatas foi levantado por Deus para auxiliar Davi. Olha, calma que eu estou entendendo. Calma que eu vou ver qual é a intenção do meu pai. Você não sai dali que ele quer te matar. Não, olha, foge. Deus levanta pessoas. Que tipo de sabedoria estamos desenvolvendo? Será que uma sabedoria egoísta, buscando ambição egoísta, aquela sabedoria individual, ambiciosa como a de Saul? Estamos sendo instrumentos que causam confusão ou instrumentos que lidam com essa confusão? Ou estamos sendo instrumentos como Saul, deixando gerar essa inveja? Ou estaremos do lado de Davi, sendo afrontado? E a gente tem que ver como que foi a reação de Davi. Isso ficará para a nossa próxima pregação, nosso próximo capítulo. Como lidar com essa confusão? Será que nossa reação às impiedades da inveja são como Tiago descreve?
Será que as reações de Davi foram obras humildes, puras, sinceras, pacíficas, amáveis, imparciais, cheias de misericórdia? Muitas vezes a gente pode estar sendo instrumento de Deus, ou para estar fortalecendo outra pessoa, ou para estarmos trabalhando humildade, sinceridade, sendo pacífico, amável, imparcial e transbordando misericórdia. Eu espero que a nossa igreja possa crescer nesse perfil, como de Davi, e não sendo um instrumento de discórdia, de confusão, de inveja. Isso é uma realidade na sua vida diária, no seu trabalho. Só o outro promove, só o outro cresce, só olham para o outro, eu sempre aqui nunca ganho um aumento, nunca me vem tal coisa. E aí a inveja começa a corroer, e aí vai começar todo tipo de confusão. No decorrer da história, você só vai ver confusão. Quando o Tiago fala, onde há inveja, ambição egoísta, há todo tipo de confusão. Está aqui, está escrito, você vai ver. É só confusão. É só confusão. Eu espero que a gente possa entender essa advertência, tomar cuidado com isso que estamos aprendendo. Cuidado. Se analise. Não deixe isso corroer o coração. Está tendo alguma coisa, uma amargura, uma inveja, está tendo uma ambição egoísta. Entrega para Deus. Deus me ajuda a lidar com isso. Deus me capacita a crescer nessa situação, para que não venhamos a desenvolver um perfil como o de Saul. Amém? Sei que foi tinha que fazer um resumo, foram 8 meses aí para tentar trazer a memória, mas que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Vamos estar louvando, fiquem de pé, temos mais um momento.